Thank you, Judge Turlin. I'd like to now open the room up for discussion, for a brief discussion. Okay. Bom, senhor Sanches Sorondo, doutor Roberto Galhardo, é uma honra muito grande estar aqui presente no Vaticano para esse debate tão importante que vem em boa hora. Solidariedade. Foi isso que motivou provavelmente o Papa Francisco nessa importante encíclica que não vai durar por décadas, ela vai durar por séculos. Preocupado com as injustiças sociais, eu observo os colegas americanos. Eu estava nos Estados Unidos em 2015 e 2016, pesquisando no Sabin Center for Climate Change Law, da Columbia Law School, que elaborou o relatório Climate Litigation. Também fui aluno do professor Jeffrey Sachs, que foi uma das pessoas que auxiliou bastante na criação da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. E observei que os problemas dos Estados Unidos, em relação ao encarceramento dos afro-americanos, as injustiças sociais, as horas de trabalho, os problemas ambientais, o lobby milionário da indústria do petróleo, do carvão, da indústria das armas, é um problema grave e muito semelhante ao Brasil. Também estamos com um problema similar no Brasil. Nosso presidente chegou a sugerir a retirada do nosso país do Acordo de Paris, como o presidente Trump. Isso nos causa preocupação. Eu estive numa audiência pública no Congresso há 2 semanas, e onde os retrocessos ambientais, estamos sendo ameaçados, retrocessos em relação às leis ambientais no Brasil, e também em relação às leis trabalhistas, os direitos sociais vulnerabilizados e os direitos ambientais, que são justamente os objetivos principais desta importante reunião e talvez os objetivos principais do Santo Padre em Laudato Si. Eu digo isso porque sou um católico praticante, meu próprio nome diz Gabriel de Jesus, então, e também sou professor numa universidade jesuíta no sul do país de direito ambiental. Então, justamente isso, eu entendo que nós, juízes aqui de todo mundo, devemos assumir essa obrigação que nós temos de aplicar as leis que nós temos à nossa disposição. No Brasil, nós temos a Constituição, nós temos leis infraconstitucionais excelentes, e não se trata de nós sermos juízes ativistas. Como diz aqui, e desculpem utilizar as palavras de uma pessoa que está aqui na minha frente, que tem uma importância enorme para a jurisprudência brasileira, o ministro Antônio Herman Benjamin: o ativismo não vem dos juízes, vem da própria lei. Cabe a nós assumirmos esse desafio e aplicá-la no sentido da concretização do Estado socioambiental. Longe. Perto, ok. Do Estado socioambiental de direito. Então, esses pilares do desenvolvimento sustentável, lá do relatório Brundtland, eu acho que devem ser levados a sério para nós na aplicação da lei. A inclusão social, a proteção ambiental, a boa governança com ética, e o desenvolvimento econômico ancorado nas energias renováveis. E essa preocupação, eu acho que existe nos Estados Unidos da América também. Então, justamente isso, eu queria parabenizar todos, parabenizar os colegas americanos, e que é muito semelhante ao que nós estamos enfrentando no Brasil, pelas manifestações dos senhores, e dizer que nós devemos assumir, sim, essa responsabilidade. Esse encontro é um encontro maravilhoso, e eu acho até um encontro revolucionário, porque envolve todos os países da América, e também ele pode nos auxiliar a concretizar essa encíclica Laudato Si. A minha acusa, inclusive, às vezes, em textos jurídicos que eu tenho escrito, vinculando o direito e Laudato Si,
né, de violar a secularização, né? Mas, na verdade, a Laudato Si ele é um texto de justiça social. Ele é um texto de justiça social e talvez uma das maiores aulas de justiça ambiental, de justiça socioambiental que eu já tenha visto ou observado. Então, é uma alegria, uma emoção muito grande para mim, como católico, como cristão, estar aqui presente nesse momento tão difícil para a humanidade e para os nossos países, Brasil e Estados Unidos da América. Muito obrigado pela atenção e desculpo pela extensão da minha fala. Thank you very much. Can you turn your microphone off? Thank you. Bom, muito obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a juíza Bernadette de Souza, que nos expôs muito bem sobre o problema da efetivação dos direitos sociais, a concretização dos direitos sociais, a inclusão social diante de um cenário em que o acesso à justiça é obstado por dificuldades de renda ou por dificuldades de organização. Então, dentre os propósitos da conferência convocada por Sua Santidade, o Papa Francisco, está a busca de meios para a superação de pressões políticas e para convergir em um movimento mundial de defesa irrestrita dos direitos sociais. Para isso, creio eu, há que se garantir a sustentabilidade do modelo de vida que se põe, ou melhor, que se impõe num Estado globalizado, sabendo de antemão que há fortes pressões, não só governamentais, como também econômicas e de índole liberal ou neoliberal, para a restrição de direitos sociais e de justiça social. E essas pressões, ela envolve todos os setores, inclusive o poder, ou principalmente o poder judiciário. Muitas vezes, a independência dos magistrados se impõe forte pressão por questões de índole econômica e social. Bom, essa sustentabilidade, pela doutrina moderna, ela tem que convergir pelo menos no tripé: sustentabilidade econômica, ambiental e social. Diante desse cenário, juíza Bernadette, como se garantir e assegurar a justiça social, a inclusão social e o acesso à justiça em países em que não há uma instituição pública dotada de autonomia para a defesa de necessitados e de grupos sociais vulneráveis, como mulheres, indígenas, imigrantes, principalmente sabendo que boa parte dessas demandas para a inclusão social dessas categorias, dos necessitados, vai envolver a litigância contra o próprio Estado, responsável por assegurar direitos sociais, ou contra movimentos econômicos que têm muita pressão econômica e política dentro do país. Ou seja, há necessidade de se garantir essa autonomia a uma instituição pública voltada a se garantir o acesso à justiça. The intervention needs to be short, because in the contrary, there are many people who want to act. Thank you. 2 minutes, no more, 2 minutes. Hola. Hola. Buenos días. Okay, you brought up a very important question regarding my presentation. Your concerns about how we globalize in order to help the most indigent population of the world. What we've done in the United States, while judges do not actively get involved in the public, you collaborate with organizations. What we did with the self-represented litigants self-help desk at the courthouse is have lawyers that work for major private law firms to contribute their time in pro bono
to help the litigants and the vulnerable population that can't afford a lawyer. And so it's a way of setting up programs as an incentive to lawyers, because the most rewarding experience is when you help the most poor person that's going through the court system. They do not know how to access the courts, and how does a judge do that in order to provide access to justice? Is start programs in your courts and work with and collaborate with organizations such as Pro Bono and private law firms and bar associations and foundations. Gracias. Buenos días. Yo vengo de Colombia. He escuchado con muchísima atención las intervenciones de los señores jueces de Estados Unidos, sus programas, sus dinámicas, sus acciones. Y pues necesariamente viene la reflexión respecto del tema de integración del mundo, la inequidad y cuál es la estructura y participación que se da en posibilidades de desarrollo. ¿Cuál es la respuesta de justicia que cabría de acuerdo con las circunstancias propias de cada país? Me refiero a Latinoamérica y especialmente al bloque de América del Sur. Las circunstancias son distintas, las brechas y la inequidad ahonda. Y desde esa misma perspectiva, escuchándolos, miraba cuál podría ser la interacción y el rol del juez en circunstancias de diferencia, de desigualdad, en oportunidades, en economía, en posibilidades de educación, y si acaso la respuesta a la política criminal y a la delincuencia se puede dar de una manera diferente a la que plantean en el desarrollo de las conferencias. Me llama la atención especialmente en la política criminal como respuesta a la delincuencia juvenil. Los niños delincuentes son producto o son el resultado de la ausencia de Estado, de la dificultad de vida, de la ausencia de familia, de la desescolarización. ¿Cómo hacer y cómo generar desde estas cumbres para que haya mejor oportunidad de acceso a la educación y mirar una reflexión desde la prevención para no tener que llegar a la criminalización de las conductas? Pienso que cerrar las brechas y distribuir un poco mejor las oportunidades de vida y de desarrollo merma este tipo de circunstancias, sobre todo a nivel de la participación de los jóvenes. Me gustaría más bien generar entre todos la reflexión de cuál podría ser la respuesta de acuerdo a las circunstancias propias de cada país. Thank you. We'll have 1, 2, 3, 4, and 5. Aqui, boa tarde, saúdo a todas e todos os juízes aqui presentes. Gostaria de expressar meu contentamento em ver essa segunda parte do dia da nossa cumbre, composta por mulheres que falaram amplamente, de forma muito bem colocada a respeito da situação nos Estados Unidos, mas gostaria de colocar que, se nós pensamos na igualdade, que é e deve ser um dos primados de justiça, ela também deve se dar na composição dos nossos tribunais. No Brasil, nós temos um grande desafio em relação a isso, porque muito embora o acesso às carreiras jurídicas se dê por meio de concurso público, e a quantidade de mulheres juízes e de homens juízes, juízas e homens juízes no primeiro grau seja equilibrada, na ascensão na carreira para o segundo grau e para as cortes superiores, a situação é diferente. Nós temos uma proporção de 77% dos desembargadores homens, para 23% de mulheres. Nós temos 84% dos ministros, homens, para 16% de mulheres. Então, isso mostra uma grande discrepância em relação ao equilíbrio que existe no acesso à carreira no primeiro grau, ou seja, na base, né, da justiça brasileira. Isso se reflete também na Suprema Corte. A primeira mulher juíza que se tornou ministra na Suprema Corte foi a ministra Ellen Grace. Aconteceu isso no ano de 2000, mais de 120 anos depois da criação do STF.
Então, esse é um grande desafio para nós. E se a gente, penso eu, que se nós pensamos em entregar justiça de forma igual, e essa igualdade passa pela igualdade de gênero, nós também temos que pensar a formatação do poder judiciário na América Latina, na América Central, na América do Norte, no mundo como um todo. Então, eu coloco essa questão como uma ponderação e celebrando o fato de que esse segundo momento da cumbre tenha sido composto por mulheres que falaram belamente a respeito dos programas. Muito obrigada. Ahí sí, ahí sí. Bueno, Daniel Urrutia de Chile, agradezco mucho la participación y me da una reflexión que no puedo dejar pasar al escuchar a las compañeras de Estados Unidos que expusieron muy claramente y me surge la reflexión en torno sobre todo a los tribunales de veteranos en Estados Unidos. Y me surge la reflexión contraria. ¿Qué pasa si en Estados Unidos se están viendo tribunales para las víctimas de esos veteranos? O sea, porque Latinoamérica ha sufrido la intervención de Estados Unidos desde mucho atrás, y yo vengo de Chile, en el 73 intervino directamente Estados Unidos y causaron miles de muertos, y trabajé el año pasado en Honduras en una misión internacional contra la corrupción, y el origen de la corrupción fuerte de los últimos 10 años fue la intervención de Estados Unidos en el golpe de Estado en el 2009. Entonces, respetándolas mucho porque están acá y porque son juezas y tal, pero no puedo dejar de hacer la reflexión acerca de del actuar de Estados Unidos en nuestras regiones. Y en relación a eso, nuestra región ha hecho un esfuerzo muy grande en juzgar a los perpetradores de derechos humanos, con gran coste también para los sistemas judiciales, incluso con jueces y juezas excluidos y expulsados por esa misma situación. Y también quisiera saber si hay algún movimiento en Estados Unidos de jueces de hacerse responsables de juzgar las violaciones a los derechos humanos que perpetran los políticos estadounidenses en sus decisiones. Eso. Gracias. And if I may just briefly respond, in addition to having served in the U.S. Air Force, I spent 8 years working in the United Nations in the war crimes tribunals. And so, indeed, many of us who are judges, whether having served in the military or in my capacity working for the United Nations, trying to bring to justice exactly those bad leaders that you are talking about who have perpetrated those abuses, we have an equal responsibility on both sides. And I have done both. So I appreciate and I understand exactly what you are saying. Our role is both to be a good leader at the side of the military. You want people in your military who are dedicated to human rights and their preservation, and then beyond their military service to seek justice for those who did not see that side of any armed force that is on any person's territory, and I agree with you. Judge Mark Wolf would like to respond. I am Mark Wolf, the United States District Judge in Boston, Massachusetts. Your reputation precedes you. I heard of l'enfant terrible in Chile before I came. From your counsel, and I want to thank you for your candor. You've identified one of the most shameful periods in my country's history, and it's one that's very important to remember. As you'll hear in my remarks this afternoon, in addition to being a judge, I'm the chair of Integrity Initiatives International, III, and I'm a senior fellow at the Carr Center for Human Rights at Harvard. Part of III's mission is to promote understanding of the close association between the worst abuses of human rights and grand corruption. And when Pinochet was finally
prosecuted in your country. I believe it was after many thousands of dollars were found in the Riggs Bank in Washington by the United States Department of Justice, among others. But I think I've been a little, I hope it's not unkind of me to say, I've been a little uncomfortable with having the United States delegation speak first, because I believe deeply that we have a great deal to learn from each of you, people who have the courage of our convictions. And I look forward to hearing from all of you in the course of these proceedings. Judge Truman? I asked for the microphone. Okay. I took the microphone to respond to our colleague, make a comment with our colleague across the way, but I do want to say to Judge Urrutia, the only disagreement that I have with you is that you have not named all the other countries where our country has caused problems for human rights. So I concur, of course, with our colleagues, Judge Bernan and Judge Wolf, in your concern, and I appreciate that very much. It's not something that we're not very cognizant of. I did want to mention to our colleague from Brazil, right, that as you talked about what is really a pyramid, where there are a lot of women at the lower levels, and as you go higher up, they get fewer and fewer. And that's one of the things that our organization, both our National Association of Women Judges, but also the associations of women lawyers, have been working on to address the issues of, we call it breaking a glass ceiling, moving higher up in the judiciary. And indeed, before I went on the bench, I was the principal, we call it lobbyist, for women who wanted to be judges, because it needs particular attention and strategies in order to affect those making the appointments of judges to the higher courts. So it's not a problem just for you. we share that. Yes, hello, I'm Marcy Kahn from New York. I don't have to listen to myself, but I would like to respond to the very important point that Judge Wadey of Brazil made, talking about environmental sustainability and slipping backward. And everyone in this room should know that there is a role for lawyers and judges in this. And in fact, Judge Wadey mentioned Professor Jeffrey Sachs at Columbia University Law School. His colleague, Professor Michael Gerard there, has joined forces with another law professor, John Dernbach in Pennsylvania, on a project called the Legal Pathways to Deep Decarbonization. This steps out of an international research collaboration from the IPCC known as the Deep Decarbonization Pathways Project, which identified what needs to be done to reduce greenhouse gas emissions 80% from 1990 levels by the year 2050. And Professors Gerard and Dernbach, in consultation with Professor Sachs, have created an implementation, a legal implementation project. They've just published a 1,200-page book, and it is designed for the United States, but what we are doing is gathering, and I'm honored to be working with them, or I will be as soon as I retire in 4 months, to bring together law firms to work on a pro bono basis to draft legal documents that can help cities, states, localities, counties, and other groups require, and private parties too, in their lease agreements, reduce their carbon footprint. And this is a great project for lawyers in our country, and I commend it to the group
to look for volunteers. Your country, certainly Brazil, was part of this technological study, and 15 other countries, 14 other plus the U.S. and Brazil joined work in it, and I see His Excellency is nodding his head, so he knows what I mean. Thank you. All right, we have two more. Buenos días a todas y a todos. Se habló en esta mesa sobre la cuestión tan importante como del acceso a la justicia. Y yo creo que en nuestros países de América del Sur, como lo señaló la colega de Colombia, el acceso a la justicia está amenazado. ¿Y por qué está amenazado? Porque indudablemente, y esto es una cuestión que deberíamos debatir, las reformas que se imponen desde un mundo globalizado y las reformas hacia el futuro del trabajo o el trabajo del futuro, se dice que es necesario que vayan acompañadas con una regresión de los derechos sociales. Que no puede haber el mundo del futuro o el trabajo del futuro con una legislación social que no se adecúe a esos cambios y que por lo tanto necesita una legislación social que sea flexible. En función de eso, en nuestros países últimamente se están produciendo reformas que podemos considerar como reformas regresivas en materia de derechos sociales. Para poner un ejemplo, la última reforma laboral en Brasil elimina en algunos casos el acceso gratuito de los trabajadores a la justicia cuando las demandas superan o los ingresos de ese trabajador superan un determinado monto, aproximadamente de $600, ya no tiene un acceso libre, un acceso gratuito, la posibilidad de un acceso gratuito a la justicia. En la Argentina, por ejemplo, un trabajador que tiene un accidente de trabajo ya no puede ir directamente a la justicia, sino que previamente tiene que pasar por una instancia de mediación de un procedimiento administrativo previo. Entonces, la pregunta que me gustaría dejar planteada en este momento es, porque creo que es algo que tendríamos que debatir y que seguramente lo vamos a hacer a la tarde y en el día de mañana, ¿cuál debería ser el rol del juez social, del juez en lo social, frente a las reformas regresivas que se producen en nuestros países? Y entonces esto nos lleva a enjuiciar o a preguntar si las políticas de gobierno son enjuiciables o no son enjuiciables. Porque históricamente se sostuvo una tesis o una tendencia de que las políticas de gobierno no podían ser sujetas a una revisión judicial, a un análisis judicial. Y entonces probablemente no podamos resolver, como juez, las medidas que llevan al gobernante de turno a adoptar una determinada política. Pero sí como jueces tenemos que analizar las consecuencias que producen esas políticas. Entonces, por razón de tiempo, planteo este interrogante. ¿Cuál es el rol de la justicia frente a las políticas regresivas? Muchas gracias. Okay, last two, in the back and then here. Buenos días. Un saludo para todas y todos los colegas. Soy Luis Rafael de Argentina. Un saludo también y un agradecimiento a Monseñor Sánchez Orondo y al doctor Gallardo por haber organizado esta extraordinaria cumbre. Quería hacerle dos preguntas a las distinguidas colegas de los Estados Unidos de Norteamérica. La primera tiene un punto de contacto con el colega de Chile referido a los crímenes vinculados a los veteranos de guerra, que tiene una relación con Argentina. Hoy en Argentina se está debatiendo la prescriptibilidad o no
de las acciones, de los reclamos de los veteranos de guerras de Malvinas, tremendo drama que ha sufrido el pueblo argentino. Y la otra pregunta, porque ese tema fue, creo que, tocado por la jueza Murrain, el otro tema vinculado con el código de ética de los jueces y la persecución que sufren los jueces por el contenido de sus sentencias. Me preguntaba si en los Estados Unidos, en los últimos tiempos, hay casos de ese tipo, como ocurren o han ocurrido últimamente en Argentina y creo que también en Brasil. Muchas gracias. Eu só queria fazer algumas breves pontuações, bem breves em razão do tempo. Em relação à apresentação da doutora Bernadette, chama atenção um aspecto que a defesa, no âmbito judicial, fica a cargo de programas basicamente pro bono, se é que eu bem entendi. E acho que para nós, pelo menos do Brasil, e sei também de realidade de outros países, como na Argentina, nós temos isso estruturado dentro do Estado. Eu acho que é preciso pensar no direito ao acesso à justiça, especificamente nos direitos sociais, a partir de uma estrutura do Estado que garanta à pessoa que não tenha condições econômicas realizar este acesso. Em São Paulo, no Brasil, digo, nós temos a Defensoria Pública, como o Jair mencionou, que é um órgão dentro do Estado. Então, talvez nessa troca que nós estamos fazendo de experiências, não sei qual seria essa possibilidade, mas ter essa estrutura. E onde nós já temos, fortalecer essa estrutura. Quem coloca as pessoas mais pobres e vulneráveis dentro do sistema de justiça é a Defensoria Pública, não são os juízes. Não são os juízes que trazem o processo, são os defensores públicos. E acho que essa estrutura a gente tem que, talvez, repensar para que possa acontecer. Uma outra pontuação que eu queria fazer diz respeito à questão das drogas. No Brasil, o direito à saúde está previsto dentro da Constituição como um direito social. E acho que é importante a gente refletir que é necessário repensar a questão das drogas, saindo do âmbito criminal, para que caminhe para a questão da saúde. Isso eu acho que é uma questão que precisa ser refletida. E acaba sendo consequência o grande número de encarcerados que foi mencionado aqui, que é, eu acho que quase em todos os países. E, por fim, alguma coisa que foi dita da experiência dos Estados Unidos, são vários programas que lidam com a questão da educação. Educação para as escolas, educação com mulheres, seminários, várias fizeram essa apresentação. E aí eu volto a dizer que é necessário pensar na educação dentro de um sistema, não em experiências individuais, que são positivas, mas levar para dentro da estrutura do Estado. Nessas questões de direitos sociais, o tema deve entrar, nós no Brasil temos a Escola Nacional da Magistratura, que é uma escola para juízes, e que se repete nos estados federados e em várias justiças. Aqui está o doutor Herman Benjamin, que é presidente da Escola da Magistratura, da Infam, e acho que esses espaços que têm que ser utilizados para esse trabalho direto com os juízes, abordar a questão dos direitos sociais de forma muito mais forte e contundente. Recentemente, acho que o CNJ também aprovou a matéria de trabalho escravo como matéria para o concurso para o curso da magistratura. Então, eu penso que a gente tem que pensar em termos estruturais, não só individuais e pessoais, das nossas experiências, para deslocar alguns temas para a estrutura de Estado. Era isso. Thank you. Judge D'Souza, would you like to respond, or any of the other speakers? I just wanted to respond to our colleague from Argentina, who is sitting, I believe, behind me. We can't really respond to issues concerning war crimes or historical war crimes, except perhaps our colleague, Judge Mernan, who has personal experience with that.
But regarding sentences and addressing sentences over time and inequities in sentences is something of great interest and has become a bit of a movement across our country. States and our federal systems are overhauling our approaches to incarceration, both before trials take place, pretrial incarceration, as well as inequalities in sentences that are imposed. We had a war of crime, or war on crime, that took place through the 1990s, in which time we incarcerated people at record numbers. And only in hindsight, as in the United States history continues to humble us, do we realize that we have incarcerated men predominantly with great inequality towards black men. And so the things that are happening right now to address this inequality, the safety valves that are being put into place, as revealed to us by studies that are being done about this, is to completely consider re-overhauling, releasing the constraints on the judiciary created by sentencing guidelines that restrict us in what we can impose, reducing the imposition of minimum mandatory claims, rewriting laws with respect to our drug policy, and a change at the highest level of our Supreme Court with respect to life sentences and lengthy sentences of incarceration that can be imposed on our defendants who are the most vulnerable. So I hope that is helpful. Judge Turlin. I was just going to respond to a colleague across the way. Our federal court system, the administrative office of the courts has extensive programs, educational programs for federal judges, and the state courts, the larger ones, have their own very active judicial education programs. We also have a national judicial college which provides education for judges from smaller states that can't afford to have extensive education programs within their own states. So I wouldn't want you to think that just because we focused on some of the programs that are in specific states or specific localities, that more general education of judges does not exist as well. And to the gentleman, I'm sorry, from what country, I can't remember, but you asked a question about whether judges can be disciplined or removed for the content of their decisions. And that's considered a significant violation of the independence of the judiciary. There have been a few cases that I'm aware of where judges are disciplined when they consciously are aware that their repeated decisions are violations of specific law. But it's a very rare situation where that occurs. Thank you. I think we've all earned our passage to lunch. You'll be exiting through these doors, and you'll walk downstairs where we will dine. And if everyone could be back at 2:30 sharp, please.